Hoje a gente começa com você, Caio, suas primeiras considerações, por favor. Então vamos começar respondendo, a pergunta do debate. Bom, se for para divulgar o vídeo da reunião ministerial, o STF deveria exibir à sociedade apenas aqueles trechos pertinentes ao inquérito, cujo objeto foi definido aí pelo Procurador-Geral da República. No meu entendimento, o interesse público nessa gravação ele fica limitado às falas que corroborem ou que contradigam as declarações das partes investigadas, e que possam aí eventualmente caracterizar crime de responsabilidade, isso no caso do presidente da República, ou crime contra a honra e denunciação caluniosa, no caso do ex-ministro da Justiça. Qualquer coisa além disso, pode violar direitos personalíssimos dos participantes da reunião ministerial, já que intimidade, honra e imagem das pessoas são todas aí questões invioláveis, segundo a Constituição, aí no seu artigo 5º, inciso 10. Então, só o princípio da primazia do interesse público tem força jurídica para flexibilizar um direito fundamental dessa ordem, especialmente no caso de agentes governamentais. Bom, a primazia do interesse público ela é inerente ao Estado Democrático de Direito, e ela está implícita nos princípios da administração pública, especialmente no artigo 37 da Constituição. Essa é uma visão contemporânea do direito, alinhada com o espírito do legislador constituinte lá de 88, porque ao contrário do que dizem os bem remunerados advogados, de corruptos milionários, o direito ele não é só um instrumento de garantia a serviço do indivíduo, mas também é um meio para a obtenção da justiça e do bem comum. Agora, voltando à questão da divulgação do vídeo, além do necessário equilíbrio entre interesse público e os direitos individuais, tem outros elementos importantes que merecem a devida consideração, como a estabilidade e a segurança nacional. E para que fique bem claro, salvo aqueles casos excepcionalíssimos de classificação sigilosa, políticas públicas e atos oficiais, eles têm que gozar de toda a publicidade e de toda a transparência possível. Mas o processo de elaboração dessas políticas, o processo de tomada de decisão, que envolve análise, ponderação, muita divergência, muita discussão, concessões, reuniões, etc., isso não é de interesse público, exceto se houver suspeita ou efetivo cometimento de um crime nessa fase, como o tráfico de influência, suborno, corrupção e por aí vai. Portanto, o objetivo de gravar essas reuniões dos ministros não é dar publicidade irrestrita a esses encontros, mas registrar o teor das discussões em arquivo, e também documentar fatos que podem posteriormente formar provas num inquérito ou num processo judicial, esse é o caso. Então, a gente sabe pela manifestação da defesa do ex-ministro Sérgio Moro que o vídeo da reunião ministerial ele foi submetido na íntegra ao Supremo Tribunal Federal. Mas seria uma irresponsabilidade por parte do presidente do inquérito divulgar esse material na íntegra. Isso não é de interesse público, viola direitos e garantias fundamentais de cidadãos que sequer são investigados e pode desestabilizar o país, comprometendo inclusive a segurança nacional, isso dependendo dos assuntos que foram abordados na reunião de ministros. Então, concluindo o raciocínio, eu vejo com bons olhos a divulgação dos trechos de vídeo que forem pertinentes ao inquérito e eu vejo com maus olhos a divulgação do vídeo na sua íntegra. Suas primeiras considerações, Augusto, por favor. Boa noite a todas e todos. A pergunta hoje é se o ministro Celso de Mello deve tornar público o teor do vídeo gravado em uma reunião ocorrida entre o presidente e alguns de seus ministros no Palácio do Planalto. Para poder responder essa questão, eu preciso começar abordando alguns princípios constitucionais. Eu prometo ao espectador que eu vou tentar fazer isso usando pouco juridiquês. Sei. Nossa Constituição prevê um princípio bastante importante, que é o princípio constitucional da publicidade. Dos absurdos, das ofensas e dos possíveis crimes confessados durante esse encontro. Sei. A publicidade da íntegra dessa reunião não é mais apenas, depois principalmente da gente ficar sabendo de parte do teor dessas conversas, não é mais apenas uma questão processual. É uma necessidade para se manter, respeitar e defender o Estado Democrático de Direito. Vamos então ao debate. Augusto e Caio, por favor. Bom, eu acho que meu debatedor é uma contradição ambulante, aí parafraseando o Raul Seixas.
porque é muito engraçado defender a publicidade de uma reunião ministerial que pode ter matéria muito sensível, inclusive no âmbito da economia e também no âmbito da segurança pública, e ser contrário, né, ao televisionamento das sessões da TV Justiça no plenário do Supremo Tribunal Federal. Não tem mesmo, é até mais absurdo, porque no caso do STF, você sabe muito bem que jurisprudência é fonte de lei. Portanto, o voto de um ministro nada mais é do que um ato oficial. Uma reunião ministerial não é um ato oficial. As políticas públicas que decorrem dessa reunião, aí sim, esses são os atos oficiais. E como eu disse, eu imagino que a minha argumentação seja suficiente para o espectador da CNN. A gente não pode sair aí à torto e à direito atropelando, né, e violando os direitos e garantias fundamentais das pessoas, inclusive os direitos personalíssimos, só por questões políticas, como deu a entender aí a sua argumentação. Bom, na primeira fala, eu me ative aí a comentar a questão jurídica desse episódio, né? Inclusive advogando que apenas as falas dos investigados no inquérito sejam divulgadas, porque essas sim são de interesse público, porque constam de um inquérito envolvendo inclusive crime de responsabilidade. A gente sabe que a consequência mais grave desse processo poderia ser um processo de impeachment, né, que é um julgamento de cunho jurídico e político, e que, portanto, tem na população aí um fator muito relevante. Só que eu acho importante a gente falar também sobre as especulações, né, a respeito desse vídeo que você já abordou na sua primeira fala. Eu peguei aqui um trecho de notícia publicado pela grande imprensa sobre o suposto trecho bombástico, né, diz o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro vinculou a mudança do superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro a uma proteção de sua família. Né? Claro que essas afirmações são sempre seguidas, né, de uma atenuante como, segundo pessoas que supostamente tiveram acesso à gravação. Ou seja, a tese divulgada pelo jornal, repercutida pelo jornal, é bem clara, ainda que em termos condicionais. Fala o seguinte: o presidente desejava trocar o comando da Polícia Federal e da Superintendência do Rio de Janeiro para blindar a sua família. Só que há alguns fatos, né, no desenrolar dos acontecimentos que não corroboram essa especulação, que muitas vezes é tratada como certeza por uma imprensa cada vez mais ansiosa para desgastar a imagem do governo federal. Eu destaco 3 pontos, né? Primeiro, nem o presidente nem qualquer de seus familiares é sabidamente investigado pela Polícia Federal. Na verdade, a maioria dessas investigações estão no Ministério Público do Rio de Janeiro e elas são anteriores aí ao exercício da presidência da República pelo senhor Jair Bolsonaro. Segundo, tanto o ex-ministro da Justiça quanto o ex-diretor da Polícia Federal, né, o Valeixo, eles foram categóricos aí nos seus depoimentos e falaram explicitamente aqui, alegaram que o presidente da República nunca tentou interferir em investigações policiais. E isso é muito relevante. E terceiro lugar, sobre o STF, como eu bem antecipei aí semana passada, se não me engano, para o espectador, o STF aceitou as novas nomeações para a diretoria-geral, né, para a diretoria executiva e para a superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Então, do que se trata isso? Obviamente, eles corroboram a legalidade dessas indicações. E sobre esse último ponto, só para arrematar, peço perdão por me estender aqui, é importante frisar que o tribunal, aí pelo menos de forma tácita, né, ele confirmou a ilegalidade da decisão liminar do senhor Alexandre de Moraes, né, que de forma aí, bastante inconstitucional, né, invadiu a competência de outro poder, o Poder Executivo, e barrou a nomeação de um senhor de reputação ilibada, né, um delegado de carreira, que gozava de amplo currículo e reconhecimento dos seus pares por motivação política. Ora, se houvesse qualquer ilegalidade nessa nomeação, ele sequer poderia ter sido reconduzido para a Agência Brasileira de Inteligência. Então, o desenrolar dos fatos, eu acho que, de certa forma, corrobora a análise que a gente mais cedo ofereceu aí ao espectador da CNN. Vamos lá ao debate. Pausa dramática e o debate ainda não aconteceu. Vamos lá. Não faz pausa dramática, é pausa mesmo. Vamos lá. Quanto ao fato do presidente, direto ou indiretamente, ser ou não ser investigado no Rio de Janeiro, assim, eu vou só falar 3 palavras, porque eu não quero realmente me alongar nesse tema. Rachadinha, Queiroz e Marielle. Vira a página. Com relação à minha suposta contradição, eu queria só, para não cometer nenhuma injustiça, fazer uma pergunta ao meu debatedor. A divulgação das conversas do
ex-presidente Lula e da Dilma no âmbito da Operação Lava Jato. Caio, você foi favorável ou contra a essa divulgação? Sim ou não, Caio? Eu já abordei essa questão. Essa questão no nosso debate anterior. Sim ou não? Né? E eu fui favorável até porque elas refletiam no presente que a única intenção... Não, Caio, é só sim ou não, o tempo é meu agora. Eu precisava esclarecer para não ser injusto com você, eu só precisava esclarecer. Você foi favorável à divulgação das conversas da ex-presidente Dilma e do ex-presidente Lula? Você foi favorável? Eu preciso saber disso para não ser injusto com você. Ok, então contradição em termos é você. Isso não tem contradição nenhuma. Agora você vai ouvir. Agora você vai ouvir. Você é o típico garantista de ocasião. Você é a típica pessoa que vem aqui vomitar direitos e garantias fundamentais, a intimidade, a honra das pessoas, quando lhe convém. Não, nada a ver, irmão. Direitos e garantias fundamentais são dirigidas a todos, não apenas ao seu político de estimação, Caio. A Constituição é uma só, para mim, para você, para o Lula, para a Dilma e para o Bolsonaro. É uma só a Constituição. Não dá para a gente ter 2 pesos e 2 medidas quando o político que te interessa cometeu ou não cometeu um desvio ou um delito. Eu vou terminar... Não estou te dando a palavra. Então vamos lá. A gravação que o Caio se diz favorável à divulgação do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma foi absolutamente legal, por uma série de fatores. Não que ela não interessasse, não que ela não tivesse interesse público. E essa foi a justificativa do ex-juiz Sérgio Moro. Se as operadoras interceptam o seu telefone, espectador, por 15 dias, você não pode ter uma conversa sua do 16º dia divulgada ou juntada dentro de um processo. Foi isso que aconteceu. Uma conversa ilegal foi divulgada para o grande público dentro de um processo com a ciência do juiz e da Polícia Federal que essa conversa era ilegal. Agora, isso meu debatedor acha que não atinge a intimidade, a honra das pessoas. Por quê? Porque é um típico garantista de ocasião. Quando lhe interessa, ele puxa a Constituição embaixo do braço. Quando não lhe interessa, ele rasga essa Constituição em pedacinhos. Bom, eu não sou garantista nem de ocasião, tá, doutor? Me ponha fora aí da sua laia. Porque eu tenho muito orgulho da minha biografia. Então você é o quê? Você é um conservador convicto? Você é o quê? Um autoritário? Se você não é um garantista, você é um autoritário convicto? Você está falando isso você está falando isso na cara de pau? Você é um autoritário convicto? É isso, Caio? Bom, já que eu fui interrompido aí nos primeiros 10 segundos, deixa eu continuar a minha fala. Eu não faria o que você faz, doutor, nem por todo o dinheiro do mundo. E eu simplesmente sou um cara que segue a lei. Só que a lei não coloca a justiça em função do processo, mas sim o processo em função da justiça, certo? Agora, só abordando ponto a ponto do que você falou sobre Rachadinha, Queiroz e Marielle, que eu saiba, né, não existe ainda nenhum vínculo jurídico formal entre esses casos e o presidente da República. E ainda que houvesse, você sabe muito bem que a Constituição ela blinda o presidente da República, né, de investigações anteriores e processos judiciais anteriores à sua posse, né? Aliás, aproveitando o ensejo, é notório, né, a gente percebe isso pelo noticiário, né, da imprensa, que esse é o primeiro governo federal sem sequer um escândalo de corrupção e nós já estamos aí caminhando para mais quase 1 ano e meio, né, de governo Jair Bolsonaro. Isso tem que ser anotado, independente de você gostar do político ou não. Falar de político de estimação, eu não tenho, é que você não deve ser um acompanhante assíduo do meu trabalho. Inclusive, eu convido você a ver as minhas críticas anteriores, na época que eu trabalhava na rádio ainda, sobre o caso Queiroz, sobre uma série de nomeações, uma série de fatos aí com os quais eu não concordei com o governo. Mas diferente de você, além de eu não ter um político de estimação, eu não tenho político de estigmatização, porque na verdade o que existe hoje no Brasil parece que é uma grande confluência de forças no partido anti-Bolsonaro e vocês são dedicados, isso tanto às elites judiciais, a elite da mídia e a elite política, em desconstruir um governo federal que foi democraticamente eleito. Bom, vamos falar sobre a questão da suposta contradição no caso Lula e Dilma. Eu já tive a oportunidade de abordar isso, o espectador da CNN assíduo deve saber, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, porque no caso da indicação, né, para a Polícia Federal, a gente está tratando de um possível erro no tempo futuro. Ou seja, o presidente usa a sua prerrogativa de fazer uma nomeação e só porque esse nomeado tem relação de confiança e de amizade com o presidente da República,
foi considerado que ele cometeria crime no futuro, que é o quê? Permitir ingerência política e investigação policial. No caso Lula e Dilma, é uma obviedade. Pelo conteúdo da gravação, se tornava óbvio que a única finalidade no tempo presente daquela nomeação era blindar o presidente Lula com um foro privilegiado. Se não fosse dessa maneira, doutor Augusto, então por que raios o mesmo STF, que agora aceita calado as nomeações do Jair Bolsonaro, impediu a posse de Lula? Por que o STF agiu dessa maneira? Você leu a decisão? Não, então... A decisão passa ao largo dessa conversa telefônica, por outro motivo. O efeito prático é só esse. E sobre os atos do então juiz federal Sérgio Moro, vamos deixar uma coisa aqui muito clara. O Conselho Nacional de Justiça nunca puniu Sérgio Moro por esses atos, né? E você foi contraditório novamente, porque você passou a sua primeira fala inteira falando aí sobre interesse público, né? E logo depois, a hora que isso, no passado, atingiu, aí sim, os seus políticos de estimação, você abandona o interesse público e permite que um ex-presidente Vamos rebobinar a fita para falar que eu disse que essa conversa tinha interesse público? Rebobina, faz um mini fast forward aqui. Um mini rewind, perdão. Eu acabei de falar que essa conversa tinha um interesse público, cara. Você está colocando palavras na minha boca. Não, não estou, porque você disse que a decisão foi flagrantemente ilegal. Porque a conversa era ilegal. Mas você disse que a consequência disso era ilegal. E outra coisa, são situações completamente distintas. São completamente distintas. Num caso, a gente está falando de uma hipótese no tempo futuro. E, infelizmente, na verdade, o direito não cuida disso. O direito cuida de crimes percebidos no tempo presente e no tempo passado, né? E você lembra do teor da gravação. Era muito claro. Fala, olha, se tiver uma decisão judicial desfavorável a você, você assina aqui o termo de posse e, a partir desse momento, você tem foro privilegiado. E isso serve, na prática, a gente sabe aqui no Brasil, o foro privilegiado é uma grande ferramenta da impunidade, né, para os poderosos, e ele beneficia aí mais de 50 mil autoridades públicas. É um tremendo absurdo. Ele faria sentido no caso de algumas autoridades, mas não de tantas. Então, assim, são questões completamente distintas. Eu sou muito coerente nas minhas posições e você não vai estabelecer um falso paralelo entre nomeações do presidente Bolsonaro para a Polícia Federal e blindar um ex-presidente corrupto. Que, aliás, né, o desenrolar dos acontecimentos provou muito bem quem ele era. O tema aqui é divulgação ou não? É divulgação ou não da conversa? Vamos... Se eu só... A gente já precisa mudar para o segundo tema, eu posso... Não, complemente, por favor. Eu gostaria de fazer uma complementação. Por favor, eu vou pedir, na verdade, desculpa um pouco do espectador, porque eu preciso... trazer um tema aqui que eu acho importante, que na verdade, pessoalmente, para mim, ele já foi muito caro, porque eu ouço esse mesmo tipo de crítica há quase 20 anos, mas eu aprendi a me blindar e isso entrar por um ouvido e sair pelo outro. Mas eu tenho recebido algumas considerações de colegas advogados criminalistas, então eu vou me perdoar aqui e fazer um pequeno desagravo à advocacia criminal. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que meu debatedor aqui, de forma absolutamente desnecessária, agride a classe da advocacia criminal. Fazendo aquilo de mais básico que governos autoritários, pessoas autoritárias gostam de fazer. Uma ligação inexistente entre o trabalho do advogado criminalista e o crime eventualmente cometido por seu cliente. Então, uma coisa precisa ficar bem clara. Um advogado criminalista, ele não defende crimes, ele não defende pessoas, ele defende direitos. Direitos que todos nós temos, inocentes ou culpados, ladrões de galinha, ladrões de banco, políticos corruptos, políticos inocentes. Pouco importa. O papel do advogado criminalista, e eu volto a dizer, eu escuto isso de muita gente, mas me entristece um pouco ouvir isso de uma quase advogado, de uma pessoa que passou vários anos estudando direito e não consegue fazer essa diferenciação e não consegue entender a importância para o Estado democrático de direito e para a justiça da existência de uma defesa técnica ao lado de um cidadão culpado ou inocente que venha a ser acusado de um crime. Então, Caio, as suas críticas a advogados milionários, a advogados de políticos corruptos ou pessoas que tiram pessoas da cadeia, mais uma vez, a mim não afetam, mas afetam a muitos colegas. Então, em homenagem a eles,
Eu faço esse desagravo. É inadmissível que uma profissão, seja ela qualquer, e principalmente uma profissão que é essencial para o funcionamento democrático da justiça, ser atacada com esse tipo de comparação, com esse tipo de afirmação. Somos advogados, tratamos de pessoas, lidamos com a lei, e a lei, a Constituição e o Estado Democrático de Direito está e sempre estará do nosso lado. Bom, a minha crítica, obviamente, não foi uma generalização a todo e qualquer advogado criminalista. Né? Só os que advogam para culpado, é isso? Muito pelo contrário. Eu simplesmente disse que eu não faria por todo o dinheiro do mundo o que você faz, porque eu não emprestaria a minha inteligência e o meu talento na defesa de interesse dos ricos e poderosos, especialmente daqueles que são culpados por um crime que eu julgo que é um crime contra a humanidade, que é corrupção. Já falamos várias vezes aqui, corrupção aí é desconhecer, mata. Desculpe te interromper, aí é desconhecer a minha história. Augusto, o Caio está falando agora, complementa, a regra vale para os dois. Complemente, Caio. Depois eu preciso pontuar, diferente de você, doutor, eu não trago elementos biográficos aqui do meu debatedor que são externos. Você acabou de trazer, você mandou olhar seus vídeos. É que você não se lembra. Você aqui num episódio anterior do nosso debate, para usar uma expressão do nosso colega Caio Junqueira, você se gabou de revogar dezenas de prisões de réus da Lava Jato. Mas foi exatamente o que você fez. Uma afirmação falsa. Eu não trago elementos externos. Eu usei como exemplo uma afirmação falsa que você tinha feito. Doutor, é muito difícil manter o debate quando você não respeita a opinião alheia. Inclusive a opinião de eu ter críticas sérias a essa advocacia criminal, né, desse tipo de meliante, desse tipo de bandido. Até porque é o seguinte, né, doutor, convenhamos, o compromisso com a justiça, né, ele é uma obrigação primeira da magistratura, do Ministério Público. O compromisso do advogado é com o seu cliente. E ele, obviamente, exerce isso da melhor forma possível e dentro dos ditames da lei. O problema que a gente vê, principalmente em casos da alta cúpula do judiciário, é que você pega um Supremo Tribunal Federal se transformando aí praticamente num balcão de atendimento dos ricos e poderosos. E a gente vê isso com invenção de legislação processual, como foi o caso aí das alegações finais nos processos. A gente vê a revisão constitucional de forma extremamente criativa e alheia aos anseios da população e do legislador constituinte, como é o caso da impossibilidade de prisão após julgamento em segunda instância, que coloca o Brasil como um pária no mundo civilizado em termos de como se punir os seus criminosos. Isso tudo é feito, né, com o auxílio de profissionais como o senhor. Isso são fatos. E você veio aqui, se gaba, aliás, de forma até megalomaníaca, né? Afinal de contas, não é o advogado que revoga as prisões, né? Quem faz isso são os juízes, né? Você simplesmente peticiona, ou você ou o seu exército aí de estagiários e colaboradores. É assim que funciona. Então, assim, não queira me colocar a pecha de criticar toda uma classe. Eu estou sendo muito específico nas minhas críticas, elas são democráticas, é uma pena que seus colegas se sintam ofendidinhos, mudem de profissão. Debatedores, só para pontuar, nós não vamos mais para o segundo tema por causa do tempo, vocês decidem a continuidade do debate, mas algo precisa ficar muito claro. Essa frase, eu não sou da sua laia, não pode ser proferida. Estou falando isso então para você, Caio. Nós temos aqui um compromisso, nós três, de termos respeito um com o outro. Foi exatamente esse o texto que eu falei com vocês quando nós tivemos o primeiro debate. Então, para as funções de cada um, isso não interessa, o debate está colocado, que com respeito ele prossiga. Então, por favor, Augusto, sem o próximo tema e daqui a pouco os argumentos finais. Todos concordam? Não, nada a ver, irmão. Concordo. Então, por favor, vamos lá. Eu realmente espero que você nunca precise de um advogado criminalista, porque depois dessa tua fala, eu acho difícil você encontrar algum. Você deixou bem claro que você não faz uma diferenciação e uma crítica a todos os advogados. Você faz uma crítica a advogados da minha laia. Ué. Que somos advogados
criminalistas, que defendemos não apenas ricos e milionários. Como você fez essa afirmação, eu me sinto na obrigação de falar para o espectador o mínimo da história da minha carreira. Eu fundei há 20 anos uma organização não governamental, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, que é uma das maiores, se não a maior, organização em luta pelo direito de defesa, que entre dezenas de projetos, um dos principais é justamente prestar assessoria gratuita jurídica para dezenas, para milhares de pessoas no Brasil todo. Participo ainda de outros diversos projetos, como o Projeto Liberdade, que justamente advoga gratuitamente para pessoas que não têm condição de contratar um advogado, para defender os seus direitos, não para defender um crime que ele é acusado. E se for ele condenado, que ele cumpra uma pena justa, num ambiente salubre, pelo tempo determinado pela lei. Esse é o trabalho do advogado criminalista, caso você tenha passado 5 anos na faculdade não ouvindo as aulas de direito penal e processo penal. Caio, por favor. Não. Na época em que eu estudei na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, muita coisa ainda era diferente nesse país, até porque a justiça ainda não tinha batido a porta dos ricos e poderosos. A minha crítica a você, Augusto, não é por defender apenas corruptos milionários. Eu fico feliz que você estenda aí o seu engenho e a sua arte a outros réus. Mas, como eu disse, e eu mantenho aqui cada sílaba que eu falei, né? Eu não faria por todo o dinheiro do mundo o que você faz. Eu faço, inclusive, de graça. Então, inclusive, você já ofereceu para mim os seus serviços gratuitos. No caso, para você, inclusive, Caio, você precisa de advogado, eu advogo para você. Pois é, seria um prazer, porque eu sei que você é muito eficaz no que você faz. Agora, obrigado, o ponto Caio. é que é o seguinte, só para terminar numa nota mais leve. Como eu coloquei anteriormente, o advogado, o principal compromisso dele é com o seu cliente. É claro que ele não consegue atuar fora das balizas legais. O problema é que essas margens elas estão ficando cada vez menos estreitas, né? Porque a gente vê uma advocacia aí em conluio com essas formas alternativas de criação de jurisprudência, né? Você vê o Poder Judiciário atropelando o processo legislativo e modificando sensivelmente a questão do direito processual. Né? Isso quando não as elites políticas. Você mesmo deu a letra aqui quando você falou que provavelmente seria contra a lei do abuso de autoridade, quando você disse sobre o juiz de garantias. Né? Então, a gente vê que tem toda uma sorte de legislação sendo aprovada, sempre no sentido de criar impedimentos à perseguição da justiça. Isso a população vivencia na pele. Não adianta vir aqui falar que as pessoas, que o problema do Brasil é justamente ampliação no direito de defesa. Pelo contrário, o grande problema do Brasil é a morosidade da justiça, que é uma forma de impunidade. A gente tem na prática aqui no Brasil criminosos onde não resta nenhuma dúvida quanto ao cometimento dos seus crimes, que estão soltos. Isso, lógico, anterior à pandemia da Covid, que criou mais um pretexto para que esses delinquentes fossem colocados de volta às ruas. Então, nós temos uma interpretação diversa sobre o que é justiça. Doutor, isso é legítimo, isso não torna imune à crítica. E eu espero realmente nunca precisar de um advogado criminalista, mas eu vou cobrá-lo da sua promessa de advocacia gratuita se chegar a esse caso. Vamos então aos argumentos finais, voltando para o assunto, né, que inclusive está na nossa tarja, para ninguém achar que a gente não tem foco. Vamos lá para a discussão. Eu vou reiterar, então, o que foi perguntado lá no começo para os argumentos finais de cada um. O ministro do Supremo, Celso de Mello, que preside o inquérito aí por causa daquelas acusações feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro, deve liberar o vídeo da tal reunião. Argumentos finais, agora com você, Augusto. Quanto tempo para cada um? Deixa eu perguntar para nós. 1 minuto para cada um, para você, Augusto, e depois Caio, por gentileza. Então, fazendo um fechamento sobre o tema inicial, realmente. A publicidade é a regra no processo.
foram divulgadas de que outros temas, esses sim, inclusive, podem ser criminosos, nessa reunião, a divulgação na íntegra é uma medida absolutamente necessária. Não, nada a ver, irmão. Caio, por favor. Eu acredito que não se trata de vazamentos, doutor, até porque a gente não... isso são boatos. Tem razão. Né? Então, não há qualquer tipo de transcrição, qualquer tipo de áudio, qualquer tipo de imagem. Portanto, não são vazamentos. Então, esse interesse público, que na verdade é interesse do público, que é um conceito completamente distinto e que é válido também, mas que não é jurídico, né? Ele está sendo fomentado, ele está sendo artificialmente inflado por quem quer desestabilizar o país. Não tem o menor cabimento você quebrar o sigilo de uma reunião ministerial. E vamos lembrar que a gente concorda que pelo menos os trechos relativos ao inquérito, ou seja, das partes investigadas, e quais são elas? O presidente da República, o ex-ministro da Justiça e somente as falas que são concernentes à investigação presidida pelo Supremo Tribunal Federal. Né? Aí, de fato, existe interesse porque a gente quer saber se alguém faltou com a verdade, qual a versão que está mais próxima da realidade, mas já retomando aí um argumento antigo meu, tanto a versão do ex-ministro quanto a versão do presidente da República, elas são muito similares entre si, então a gente mais ou menos já conhece o teor e é muito provável que a montanha vá parir um rato. Uhul! Tá certo, então. Augusto, obrigada, boa noite, até amanhã. Boa noite. Caio, obrigada. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Obrigada. Todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site.